Guia do Discípulo, capítulo 11. Autoaprimoramento. 1. Como estamos chegados à hora dos grandes acontecimentos e das grandes revelações espirituais, dentre as quais o Espiritismo é uma delas, e o Evangelho cristão a meta final a atingir, é necessário aperfeiçoar, o mais possível, o desenvolvimento teórico e prático dos médiuns. O plano maior está a exigir médiuns altamente capacitados para receberem e transmitirem suas revelações, instruções e ensinamentos destinados a esclarecer a humanidade sobre como compreender, preparar-se e conduzir-se ante os acontecimentos dos dias que estão por vir. É hora de agir por processos novos, mais eficientes e perfeitos, abandonando as superstições, a rotina, o misticismo exagerado, gerados pela ignorância. Encarar os fatos como se apresentam, abrir novos horizontes aos conhecimentos reais, aperfeiçoando-se os médiuns em todos os sentidos, sobretudo na parte moral, pela reforma íntima. Em futuro breve, não haverá mais lugar para médiuns improvisados, ignorantes, despreparados, incapazes de assegurar a autenticidade do intercâmbio, muitas vezes urgente, com os espíritos responsáveis pela execução das leis que vão reger e conduzir os acontecimentos, nesse período transcendente e decisivo da vida na Terra. 2. Uma das necessidades desse aprimoramento no campo físico é a alimentação, que deve ser o mais espiritualizada possível. Quanto menor quantidade de influências materiais contiver, mais leves e delicados serão os corpos dos homens encarnados, desde o ventre materno. Nos mundos um pouco mais adiantados que o nosso, o alimento ingerido dissolve-se na boca ou no estômago, não havendo necessidade da profusa e sempre repugnante eliminação de resíduos sólidos e líquidos como ocorre na Terra, e a totalidade dos alimentos é aproveitada e transformada em energia, posta à disposição do espírito para sua evolução. O corpo, usado na Terra, corresponde ao atraso evolutivo dos seus habitantes, mas, mesmo agora, pode-se obter alimentação mais leve e delicada, com a simples recusa de alimentos pesados, indigestos e de laboriosa eliminação, adotando-se a alimentação vegetal. O recomendável será a alimentação de cereais, verduras, legumes e frutas, limitando-se ao mínimo indispensável, segundo a profissão que se tem. O teor de proteínas, excluindo definitivamente a alimentação carnívora e seus derivados, não sendo necessário arrolar aqui também os tóxicos em geral, cujo uso na Terra, em vez de diminuir, aumenta dia por dia, com os viciamentos chamados caseiros ou sociais, a começar do fumo e do álcool. É bom explicar que o problema humano não deve ser durar mais, fazendo-se a alimentação leve, mas espiritualizar-se mais, para aproveitar a dádiva preciosa desta atual encarnação, em todos os sentidos e limites, libertando-se o espírito das tendências e impulsos baixos, próprios da vida animal. Vivemos dias heróicos e decisivos, e heróicas também devem ser nossas decisões, conduta e atitudes, optando pelo melhor, mais puro, mais perfeito e mais alto. 3. Como aconteceu com Capela, a estrela alfa da constelação do Cocheiro, assim também, naquela época, de outros orbes como, por exemplo, Vênus, levas mais ou menos numerosas de espíritos, foram retirados por estarem inferiorizados em relação ao progresso espiritual daquelas humanidades e enviados para a Terra. Da mesma forma, ao fim do atual ciclo evolutivo, os espíritos inferiorizados aqui existentes, como aliás todos nós sabemos, considerados incompatíveis com a vivência evangélica recomendada por Jesus, serão também retirados e enviados para mundos em começo de provação, que estão sendo preparados e cujas órbitas os trarão para mais junto da atmosfera da Terra, nos momentos devidos. O mais cruciante problema desta nossa humanidade é, pois, os homens se evangelizarem o mais decidida e rapidamente possível, realizando com toda a força da alma a reforma moral indispensável para não serem descartados, degradados para mundos ainda mais inferiores que o nosso. 4. Há muitas verdades menores e somente uma verdade suprema que é Deus.
Dessas verdades menores, os homens já descobriram algumas leis constitutivas e funcionais, no seu afã de conhecer a vida e as leis que regem a matéria, mas não o espírito imortal, que a própria ciência humana ainda não aceita. Mas como conhecer a verdade maior, perguntam frequentemente. E o próprio Cristo, a essa pergunta também silenciou ante Pilatos, porque os homens materializados não compreendem as coisas do espírito imortal e eterno. E mesmo que as conhecessem, não poderiam utilizá-las, por falta de condições previamente adquiridas na vivência da própria espiritualidade. Mas pode-se objetivar uma resposta, dizendo para aqueles que desejam ver e ouvir: plante uma semente e observe como germina, e dia a dia vai se transformando em broto, em caule, em tronco, em flores, e no corpo integral da mesma planta que a gerou. Ali está presente a força imensa e sobrenatural que opera na natureza universal e move os astros nas suas órbitas infinitas. Deus. Essa é a resposta, e tudo o que nos rodeia, desde os enormes paquidermes até o mais minúsculo inseto, tudo o que ocorre em nosso redor na terra e nos céus, tudo nos mostra a existência desse poder sobrenatural e infinito, que é Deus, a suprema verdade, que um dia conheceremos melhor quando, obedecendo às suas leis e evoluindo, ascendermos às esferas sublimadas dos mundos espirituais superiores. Quanto mais o homem evolui, mais se aproxima de Deus, e mais luminoso se torna o seu corpo espiritual, porque mais se exterioriza a centelha divina que nele existe, a semente divina plantada no chão do infinito. 5. Os espíritos mais materializados, ou adeptos de crenças de exterioridades, só voltam seus pensamentos para Deus nas horas de suas maiores aflições, e há ainda os que, ao mesmo tempo, negando sua existência ou duvidando dela, julgam talvez que nasceram do nada e ao nada regressam quando morrem. Mas nas horas difíceis, quando a matéria falha e não encontram respostas às suas indagações, muitas vezes arrogantes, blasfemam contra Deus, insultam a divindade criadora como se fora ela a responsável pela sua inferioridade espiritual. Mas como a misericórdia de Deus é infinita, haverá sempre resposta de uma forma ou doutra a esses apelos, com a própria continuação da vida encarnada e as possibilidades de novas experiências esclarecedoras, que aos poucos irão desbastando a floresta negra das inferioridades e da ignorância. 6. Deus criou a natureza como ela se apresenta nas suas inumeráveis manifestações, conjugadas às miríades de astros que brilham no espaço e circulam nas suas órbitas, reguladas por leis exatas e perfeitas. Quem faz o homem e o inseto mais humilde, ambos evoluindo em suas trajetórias com regularidade infalível, esse alto poder não erra e não comete injustiças, porque é a própria sabedoria infinita. Nada é mais perfeito que o que existe no universo, sem medida de tempo e na forma que existe. Só um fanático religioso, um obcecado por ideias mentais defeituosas, pode pensar diferentemente. 7. A ciência dos homens da Terra já avançou em vários setores, mas é impotente para penetrar nos arcanos da vida do espírito imortal, onde os dados não são matemáticos, concretos e objetivos. Somente após a promoção da Terra a mundo regenerado, isto é, capaz de vida nas linhas morais marcadas pelo Evangelho de Jesus, poderá o ser humano atual abrir novos horizontes do conhecimento espiritual, a não ser que os procure e os pratique desde já e se submeta às suas leis. O maior defeito do materialismo não é ignorar o que se refere ao mundo espiritual, mas sim negar que esse mundo existe. Intelectualmente, o cientista ateu avançou até o ponto do que sabe hoje, mas nega que, além disso, exista algo que sua ciência ignora, ignorando também o ensinamento do Divino Mestre, quando disse que o Pai muitas vezes nega ao sábio o que revela ao ignorante. Justamente porque a evolução espiritual independe, em grande parte, do intelecto, que é o assento mais seguro da ciência terrena. 8.
Se o Evangelho revive nos nossos dias, o cristianismo primitivo, isto é, as atividades missionárias da propagação e exemplificação dos ensinamentos, e que para isso contaram com uma cobertura espiritual muito próxima, dada pelo próprio Mestre, a designação de espírita é inseparável da de cristão, que é como se designavam os apóstolos e discípulos, que realizaram nos 2 primeiros séculos essa propagação, e nela, muitos deles pereceram. O espírita dizendo-se cristão não quer dizer que se declara pertencente a uma corrente sectária, mas sim aquela corrente que corporifica os ensinamentos do Mestre, que representam o verdadeiro começo deste ciclo evolutivo, desta linha iniciática de revelações redentoras. 9. Assim como os planetas e outros astros podem ser mais ou menos adiantados, o mesmo sucede com os espíritos que os habitam. E como todos têm a mesma origem e o mesmo fim, espíritos e astros, seria injusto separar os bons dos maus, negando a estes últimos as oportunidades de evoluírem para se tornarem melhores. Por isso todos são beneficiados, bons e maus, onde quer que se encontrem, porque a justiça e a misericórdia de Deus são ilimitadas e perfeitas, e só deixam de beneficiar quando os espíritos, pelo uso imoderado do livre-arbítrio, esgotam todas as possibilidades de redenção, rebelam-se contra as leis divinas e tornam-se definitivamente irrecuperáveis, caso em que são finalmente eliminados. 10. As atividades que desenvolvemos conscientemente, no uso do livre-arbítrio, são de nosso inteiro e pessoal interesse, cada um agindo como quiser, no tempo que desejar, pois a Deus somente interessa o resultado do nosso trabalho e suas consequências, boas ou más, em relação aos nossos semelhantes. Na devida e justa apuração de valores e méritos, o homem vale pelo que produz de benefícios para a coletividade, visando seu esclarecimento espiritual, instruindo-a e aperfeiçoando-a para a redenção. 11. A ciência oficial, obstinada e racional, e o dogmatismo exclusivista, face aos acontecimentos programados para o término deste ciclo evolutivo, modificarão seus rumos, reconhecendo as tradições espiritualistas do homem, que até hoje rejeitaram e aceitarão finalmente as verdades maiores da universalidade do espírito e sua predominância sobre a matéria. 12. O que deve interessar preferentemente aos discípulos é o esforço firme e paciente que desenvolve virtudes, as conquistas espirituais que acumulam sabedoria e levam ao progresso e à redenção espiritual.